Convido vocês a encontrarem comigo o texto do Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Esse trecho da palavra do Senhor é conhecido no bloco chamado Pentateuco, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia que levam o nome do autor e inspirador do texto, ou dos textos, o grande Moisés. E aqui narra-se a despedida de Moisés. Deuteronômio, Josué seria o seguinte, é o seguinte, mas o texto no momento é Deuteronômio, no capítulo 34, eu vou fazer a leitura do verso de número 5 até o final do capítulo, que vai até o verso de número 12. Deuteronômio 34, verso de número 5 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Até aí. Eu quero meditar com vocês, irmãos e irmãs, sobre um tema inspirador: as marcas que deixamos na vida das pessoas. As marcas que deixamos na vida das pessoas. E também dizer para vocês o porquê desse tema. Na nossa tradição cristã, nós estamos judaico-cristã, porque também, ainda que cristão, Jesus é judeu, e nós vemos com toda a tradição bíblica, desde o Gênesis, inclusive, texto que agora lemos e serve para a nossa reflexão. O curioso desse momento na fé cristã, igreja, é que nós nos aproximamos do final do ano, que não é dezembro, mas sim novembro. Nós estamos a aproximadamente 2 domingos para iniciar um novo ciclo, que na tradição cristã começa exatamente com o primeiro domingo, ou último domingo de novembro, o culto das primícias, como por exemplo fizemos no ano passado, e é de tradição da igreja também desta, fazer o culto das primícias. Então, no calendário judaico, o ano começa no final do mês de novembro. E por que isso? Para lembrar um pouco da pessoa de Moisés. Eu não sei você, mas eu já conheci várias pessoas, ou vários homens, até porque nunca encontrei nenhuma mulher de nome Moisés. Então, vários homens com esse nome que eu tive o prazer de conviver. E eu me lembro de alguns. Recentemente, inclusive, no domingo que estive fora, estava em Campinas, a nossa igreja irmã, Nova Terra, e lá tive também mais a oportunidade de conhecer mais um Moisés. E no relato do pastor, também um homem doce. Eu não sei os Moisés que você conheceu, mas os que eu tive o prazer de conhecer, pessoas doces, pessoas amáveis. Inclusive, se estiver me ouvindo, talvez ouvir depois mais tempo, o presbítero Moisés, lá no Jabaquara, com quem convivi 8 anos. Pense, igreja, num homem doce, num homem amável, homem de Deus. E é curioso que quando a gente pensa em marcas que nós deixamos na vida das pessoas, e por que novembro agora, pastor? Porque é tempo de reflexão sobre como está terminando o seu ano. Por exemplo, a nossa curiosidade, você não precisa dizer para mim, apenas diga para você mesmo, né? Como foram os seus relacionamentos durante este ano?
este ano? Quais marcas você deixou nas pessoas com as quais você convive? Não apenas a sua casa. Será que, por exemplo, daqueles da sua casa, são as mesmas marcas que você sabe que ferem, porque já feriram também em 2022 e 2021? Será que nós ainda insistimos nas mesmas marcas? Ou serão marcas que vão sendo reforçadas porque elas abençoam? Pastor, de que marcas o senhor está falando? Para nós são marcas que marcam, redundantemente falando, de forma abençoadora. Essas são as marcas que nós encontramos na pessoa de Moisés. E é curioso que desde o seu nascimento, sabe quando a gente olha para alguém, convivendo com aquela pessoa, e que é uma pessoa maravilhosa, e você fala, essa pessoa nasceu para fazer o bem? A Bíblia descreve exatamente essas marcas que acompanharam a Moisés durante todos os seus 120 anos, e também as pessoas com as quais Moisés conviveu. Mas infelizmente, mesmo na Escritura Sagrada, não são apenas marcas boas, abençoadoras que acompanham o povo de Deus, que nos acompanham a mim, acompanham a você, mesmo em família. Por exemplo, quando a gente lembra de Esaú, Jacó e Esaú, se você perguntar para Esaú, que marcas, Esaú, você tem, que memórias você tem de Jacó, seu irmão? Imagina, ele diria com a faca no dente, né? Ódio, porque a minha vida é o que é por causa deste homem, seu próprio irmão e seu irmão gêmeo. A Bíblia, quando narra lá em Gênesis, a partir do capítulo 25, narra detalhe por detalhe de como fora a crise familiar que aquela família teve que administrar. Jacó sai fugido de casa em um clima pesadíssimo, e por pelo menos 20 anos, você vai conhecer o texto sagrado, pelo menos por 20 anos, esses irmãos gêmeos vão alimentar esse ódio, principalmente da parte de Esaú. Uma marca forte. E se nós fôssemos perguntar, por exemplo, para o rei Saul: Saul, que marca você tem, que memória você tem quando pensa no seu gêmeo Davi? Se você quiser conferir, por exemplo, lá de Esaú, basta ler depois em casa, capítulo 27 de Gênesis, verso 41. De Samuel, 1 Samuel 18, do 6 ao 9, Saul vai descrever que imagem ele tinha de Davi. Pastor, vamos fazer uma pausa? Olha só, às vezes quando você olha para alguém, pensa sobre alguém, e as marcas ruins que você tem na sua vida, que estão ligados àquela pessoa, de repente, a pessoa não tem ideia de que tem deixado sobre você essas marcas. Por exemplo, se perguntasse para Davi, você foi alguma pedra de tropeço na vida de Saul? Davi diria, não, eu não dei motivo. Então, quando isso acontece, irmãos e irmãs, nos nossos relacionamentos, quando nós convivemos com pessoas, mesmo do nosso próprio sangue, da nossa família, pessoas que nós amamos, e que nos deixam marcas, essas marcas causam cicatrizes emocionais, não quero nem falar nas físicas, precisamos falar sobre elas. No caso de Saul e Davi no seu coração não tinha motivos para imaginar que deixava marcas negativas, marcas ruins na vida de seu sogro Saul. O problema estava em Saul, mas era um relacionamento ruim. Por quê? Porque as atitudes de Saul demonstram o seu ódio por seu gênero. Por várias vezes ele tenta matar a Davi. Por exemplo, abra um texto comigo para você relembrar. Vamos falar de Davi também. Será que Davi ficou ileso, estava ileso dessas marcas que trazem tristeza na vida humana? 2 de Samuel, você está aí em Deuteronômio, vai um pouquinho mais para frente e você vai encontrar no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 16, apenas 2 versículos, e traz como 2 Samuel, no capítulo 16,
no versículo 5 até o versículo 7, o próprio trecho do texto da palavra que abre esse trecho aí, diz: Davi amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, portanto, de novo a relação Saul-Davi, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Até aí. Imagine você tendo de conviver com um ex-funcionário, ou com alguém da sua família, um genro, uma nora, ou mesmo um sogro, uma sogra, ou mesmo um vizinho, ou mesmo um crente na igreja. Sim, eu já sou pastor há muitos anos e já tive de administrar muitos problemas assim, onde um crente não podia ver o outro que já tinha ali aquele olhar de destruição, marcas que vão sendo construídas ao longo do relacionamento. Então, por alguma razão, na leitura que Simei fazia, Davi era um homem odioso. E como resolver isso? Irmãos e irmãs, nos aproximando no final de mais um ano, conversando com pessoas, e principalmente com as pessoas, claro, com as quais nós convivemos, e principalmente pedindo maturidade do Senhor para fazer aquilo que Jesus nos deixou como legado: ser imitador do nosso Mestre e Senhor Jesus. E por que a gente não consegue, igreja, irmãos e irmãs, e mesmo estando certo, a gente acaba deixando marcas que a interpretação do outro são marcas negativas. Quando você olha para o seu esposo, ou para as pessoas com as quais você convive, você pensa: não, eu não tenho dado motivo para o meu esposo, ou minha esposa, os meus filhos, ou meu genro me odiar. Mas a pergunta: e por que ele odeia? E por que tem tanto problema? E às vezes a gente fica perguntando, né, o porquê, buscando o porquê. Eu penso que é por meio da oração, para a gente desenvolver o espírito de Moisés. Mansidão, igreja. Mesmo quando você está sendo perseguido injustamente por quem você ama, viver o espírito de Moisés é viver em mansidão. Quando acredito em palavra, com ingratidão com quem você convive, você está certo, você poderia pensar: não, eu vou esclarecer algumas coisas para essa pessoa, ela está sendo injusta. Aí você vai entrar em discussão. A pessoa está sendo injusta e ela sabe que está, e não está nem um pouco disposta a voltar atrás. Então, como agir? Mansidão. Isso é Moisés. Mansidão. Abrindo parênteses, numa das escolas que trabalho, a direção tem uma pessoa, a direção, para não falar que é homem nem mulher, tem uma pessoa que está na direção que é completamente destemperado do ponto de vista emocional. Eu já aprendi há alguns anos a ler pessoas. A minha função me obriga a isso, me obriga a isso. E uma dessas semanas ela chegou pelo corredor, aquele calor, e ela chegou já, como se diz, não era abençoando. E eu pensei: poxa, vou ter que buscar aqui o espírito de Moisés. E aí já foi, a mim, tanto a mim quanto aos que estavam próximos, aquela palavra dirigida a nós, e ela muito, completamente desestruturada. E não adianta você dizer: olha, eu sou servidor público, eu tenho o mesmo jeito que você. Não, ali passou muito mais o espírito do que o cristão. Aí eu fui e dei um abraço nela. Olha, conte comigo, nela, a pessoa, tá? Você não vai descobrir quem é. Dei um abraço nela e disse: olha, conte comigo. Qualquer problema que você tiver, conte comigo. Sabe quando a pessoa baixa? Ela não esperava. Irmãos e irmãs, o espírito de Moisés que nós encontramos na Escritura, o texto claramente diz que Moisés, desde que nascera com esse propósito. Moisés é um homem manso. Não está dizendo que Moisés é um homem justo.
no sentido, olha, não leva o desaforo para casa. Já encontrei presbítero assim, fazer questão de dizer isso. Pastor, olha, estou muito disposto a servir, mas desaforo para casa eu não levo. Eu ficava pensando, o que ele quer dizer com essa frase aí? Né? Percebe, igreja? Moisés, a Bíblia descreve esse homem como um homem manso. E aí você vai imaginar, quando o texto fala sobre o velório da vida, o velório de Moisés. 30 dias de velório, tente imaginar. E também já frequentei muito velório por ser pastor. Alguns velórios onde, por maior que fosse a sala de velar ali, né, um morto lotado, abarrotado. Pessoas queridas, que deixam marcas profundas. João Marcos, tente imaginar a raiva que inicialmente ele ficou de Paulo, quando Paulo jovem, ainda começando o ministério, muito exigente, colocou uma carga grande sobre João Marcos, ou mesmo Marcos, e o tio Barnabé saiu em defesa de João Marcos, e teve ali uma confusão. A Bíblia relata isso lá no texto de Atos. Raiva, que marca Paulo tem deixado na vida de Marcos. Mais tarde eles se acertaram para ficar uma marca de bênção. Por isso, irmãos e irmãs, neste tempo próximo de final de ano, o desafio para nós nesta ocasião é pensar nos nossos relacionamentos, nas marcas que nós temos deixado na vida das pessoas e as marcas que as pessoas têm deixado na nossa vida. Quero compartilhar com você rapidamente apenas 3 momentos que me chamam a atenção nesse texto. Bote os seus olhos lá para o texto, se você fechou ou desligou o seu celular, apenas confira novamente. Eu vou ler no 34, eu vou ler o verso 5 e depois pulando, vou ler o verso 8. Quando nós fomos chamados para a glória do Senhor, quais marcas as pessoas no dia do nosso velório vão se lembrar de nós? Pense nisso. Não, pastor, eu não quero morrer. Não, eu também não quero, mas sei que vou. A nossa inspiração é que os anos vão se acumulando, os meses vão se passando, os dias vão chegando, vão se acumulando, e nós vamos convivendo com mais e mais pessoas. E para nós, a oportunidade que Deus nos dá, pessoas são oportunidades que Deus nos dá para mostrar quem nós somos, não por vaidade, mas por missão. Porque a nossa missão é abençoar. A nossa missão como crente não é buscar se você está certo ou errado. A nossa missão é abençoar. A nossa missão é amar como Jesus amou. A nossa missão é perdoar como Jesus perdoou. Mesmo quando não há, humanamente falando, razão para perdoar, o mandamento continua sendo de modo imperativo, perdoar. Essas são as marcas que nós temos por desafio de deixar nas pessoas com as quais nós convivemos. E aí a gente pode sim pensar no velório. De que maneira será o nosso velório? Pessoas que vão, pelas marcas que foram deixadas por aquela pessoa que morreu, na vida dela, vai eu vou. Pessoas que viajam milhares de quilômetros para vir a um velório, porque queriam um gesto de gratidão, deixar ali o testemunho. Essa pessoa foi bênção na minha vida. Eu sou o que sou por causa dessa pessoa. Marcas que podem ser deixadas na vida de pessoas com as quais nós convivemos, e por isso, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, não importa quais sejam, são propósitos de Deus para que a gente possa, aliás, manifestar nelas e com elas este propósito. Ser manso, perdoar, amar, ser bênção, jamais, palavra de Jesus, jamais ser pedra de tropeço. Verso 5: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E no verso 8: os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. E eu quero falar aí no verso 9:
Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto, ou seja, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. No primeiro momento, eu quero refletir com você, igreja, dizendo o seguinte: por que Moisés era esse homem manso? Eu não tenho dúvidas de que era o propósito de Deus na vida de Moisés. Mas mesmo sendo o propósito de Deus na vida dos seus escolhidos, como é, por exemplo, a fé é divina, mas o exercício dela é humano. Moisés nasceu com o propósito de ser um homem manso, eu não tenho dúvida disso. Mas o exercício dessa mansidão, Érica, era e continua sendo meramente humano. Precisa haver da nossa parte uma disposição de viver a mansidão. Como diz a palavra, a partir de mim que haja paz nos meus relacionamentos, mas começando em mim. Por mais que eu não tenha motivos para devolver paz, enquanto vivo com pessoas que plantam guerra no meu coração, o propósito é sempre viver em paz. E vocês sabem, poderíamos perguntar: havia razão de Moisés ser este homem manso? Não. Muitas razões. E você leu comigo e pode conferir no verso 5 que o texto dá a descrição geográfica de onde Moisés fora sepultado. E aqui eu vou colocar apenas uma razão para você pensar que Moisés tinha toda a razão de forma humana falando, não ser um homem manso, ser um homem frustrado, estressado, bravo, raivoso, na fase idade avançada, né? Uma pessoa de mal para a vida, pessoa que só reclama. E olha só, do ponto de vista geográfico, aonde morre Moisés, onde é sepultado Moisés? A geografia diz em Moabe, ou seja, a poucos quilômetros da Terra Santa, da terra de Israel. Terra, Érica, que Moisés passou durante 40 anos sonhando em chegar, em estar como um grande troféu, pelo duro ministério de cuidar daquele povo idólatra por 45 anos no deserto. Então Moabe poderia dizer: olha, está vendo tudo que você está vendo lá do outro lado da colina, ou próximo da colina? É só o que você vai ter, porque neste lugar você será sepultado. E ainda há uma última missão para você fazer, Moisés. Você vai colocar as suas mãos abençoadoras e vai abençoar Josué, porque essa missão eu estou confiando a ele. Tente imaginar os seus relacionamentos, aquele marido que você passa o ano todo só fazendo coisa boa, cuidando dele, sendo amorosa, preocupada, elegante, gentil, prestativa, e ele o tempo todo grosseiro. Fala: e aí, pastor, como faz? Eu sempre digo, né? Mansidão. Eu não estou falando com essa fala, não entenda agressão física, que é crime. Não é disso que eu estou falando. Estamos falando de, às vezes, um companheiro, uma companheira que não entendeu que o propósito de Jesus na sua vida é a mansidão, uma vida de paz, a começar de mim. Ainda que o outro não me dê motivo, eu quero viver em paz, quero de fato lutar por essa paz, ainda que eu não tenha motivo, ainda que as pessoas com as quais convivo, Rosana, não me permitam viver essa paz, mas a partir de mim eu escolho promover a paz. Então você está entendendo por que Moisés escolhe viver em paz. Era um homem manso, e humanamente falando, de novo, tinha razão para ser um homem estressado. O verso 9 faz questão de dizer que Josué tornara-se, ou se tornaria o que se tornou, porque Moisés pôs as mãos sobre ele e o abençoou. No mundo corporativo, Ibrahim, poderíamos dizer que Moisés passaria a odiar Josué
e desejar que ele fosse uma tragédia na sua sucessão, ou no cargo que você sonhou ter e que o seu patrão, o seu chefe, passou para o seu aliado, que estava do seu lado, né? Alguém que trabalhava com você e que ao seu julgar era até menos competente que você. Isso acontece o tempo todo. E aí você passa então a odiar aquele seu colega de trabalho. Você tem razão, humanamente falando, talvez você diga, sim, eu tenho, porque eu me preparei para aquele cargo. Aquele outro é apenas, desculpa a expressão, um puxa-saco, expressão popular, um puxa-saco. No entanto, aquilo que eu estava sonhando, esperando, planejando, trabalhando para conquistar agora, é dado ao outro. Como diz Jesus, mas entre nós não é assim. Se aquela promoção não veio para você que é crente, você vai glorificar a Deus, então não era mesmo para mim, Senhor. Percebe? Se eu fui despedido no emprego que eu gostava, então porque o Senhor não tem plano para mim nesse emprego. A nossa forma de ver o mundo não é uma forma humana, é uma forma espiritual, é uma forma divina. Porque nós olhamos como Cristo olha. E aí você começa a entender porque o velório de Moisés vai ficar por 30 dias e milhares de pessoas vão naquele momento de despedida. Talvez, Dona Maria do Carmo, alguém naquele velório dizendo assim, olha, homem como Moisés, eu nunca vi na vida. Pensa no homem brando, um homem manso, que eu no lugar dele algumas vezes, mas eu iria nas alturas, perderia a paciência, eu botaria aquele cara no devido lugar. Sabe essas frases feitas que a gente sabe decorada? Moisés, não. Quando Moisés tinha crise, irmãos, com aquele povo duro, por isso Moisés se tornou um grande homem de oração. Moisés ia para casa, na sua cabine, na sua tenda espiritual, e falava com Deus. Por isso a expressão carinhosa aqui com Deus, quando falava com Moisés, era aqui na intimidade, no face a face. No segundo momento, igreja, a mansidão de Moisés é razão do quê? Do seu encontro pessoal com Deus. Irmãos e irmãs, a Bíblia descreve em Gálatas 5 a mansidão como um fruto do Espírito. Não é mérito seu. Ah, pastor, eu não sou um homem manso, eu não sou uma mulher mansa. Sou brava, sou bravo. E você já parou um pouco para parar, para pensar que talvez esteja lustrando, colocando, né, um lustra aí, um produto químico para deixar isso brilhando. Às vezes você gosta de ser quem você é, uma pessoa brava, que não leva desaforo para casa. E aí sim, não é fruto do Espírito, mas mansidão é fruto do Espírito. E talvez você pense, eu não tenho, mas você pode adquirir, sabia? Você pode adquirir, colocando isso como propósito para 2024, pastor. Então, no primeiro domingo de 2024, aliás, no primeiro dia de 2024, eu vou começar orando a Deus por este fruto do Espírito, que é mansidão. Aí você entende onde está, ou por que Moisés era um homem manso. Porque ele era um homem convertido, um homem que teve um encontro pessoal com o Senhor. Abra comigo Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3, um texto que eu já citei aqui mais de dezenas de vezes, um dos meus textos recorrentes para compreender inclusive o mistério da revelação do Senhor. Porque Moisés era um homem manso, irmãos e irmãs. Verso 1, Êxodo 3: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe, aí vem então a expressão que estou usando, que Moisés teve um encontro com Deus. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés.
Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E aí vem o verso 10 com o qual eu quero terminar. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pausa até aí. Duas razões da mansidão de Moisés, igreja. A primeira delas, o encontro pessoal que esse homem teve com Deus. E por que isso é importante, igreja? Para a sua compreensão. Porque até aquele momento, Moisés então era visto como um assassino, porque ele estava ali naquele lugar distante do Egito, cuidando da sua vida, porque ele havia matado um egípcio. Teria todas as razões do mundo para ser um homem bruto, mau, odioso, até o dia do encontro pessoal que ele teve com Deus. E a segunda razão de Moisés ser um homem manso, a primeira, claro, acabei de dizer, da sua conversão, do seu encontro pessoal com Deus, e a segunda, igreja, é que ele entendeu que cuidar daquele povo difícil, idólatra, durante 45 anos no deserto, era um propósito que Deus havia requerido de Moisés. Então não importa, e aí eu vou concluir acerca dos nossos relacionamentos, se é o seu filho, é seu sangue, se é seu marido, é seu companheiro, se é sua mulher, é sua companheira, se é seu genro, é da família, percebe? Pessoas próximas. Não importa se a luta é difícil, o que importa é que é o propósito que Deus colocou na sua vida. E esse propósito é de mansidão. Não dá para trocar de povo, não dá para trocar de rebanho, de ovelha, não. Moisés entendeu que aquela era uma missão. Adiantaria, Beto, ele se estressar com aquelas pessoas, ele ia adoecer, como falamos pela manhã, ia cair numa depressão e os problemas continuariam, aliás, poderiam até aumentar. Então ele vai compreender que cuidar daquele povo era uma missão, e ele escolhe ser um homem manso. Vamos terminar? Quais são as marcas que as pessoas com as quais você convive reconhecem em você? Quais são as marcas? Fala um pouco para pensar. As pessoas com as quais você convive, sem você saber, se perguntássemos a ela, que depoimento você tem a dizer sobre esta pessoa? Imagina. Quais são as marcas que a Bíblia diz que eram vistas em Moisés? Volte lá, vamos terminar, em Deuteronômio, no capítulo 34. Aqui estamos desde o começo, chamando a atenção de todos nós na reflexão, estão aí de novo colocadas no 11 e no 12. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor, aí você entende o propósito de Deus? Deus mandou, por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Pelo menos 2.500 anos depois, estamos nós aqui, claro, inspirados pela palavra de Deus, mas falando deste homem. Um homem manso. Um homem que escolheu, igreja, seguir o propósito de Deus. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Moisés se indignou muitas vezes com Deus,
aquela expressão da sua humanidade? Sim. Há um texto que diz que, lá em Números, quando Moisés estava dentro da rocha, em Refidim, cansado, teve que cuidar daquele povo. Talvez para você está entendendo, cuidar da sua mulher que te dá trabalho, do seu marido que te dá trabalho, dos seus filhos, do seu genro, da sua nora. Percebe? Pense em quem você estiver pensando agora, né? Você acha que é fácil? Você sabe que não é. Como não foi fácil para Moisés. Mas Moisés entendeu que aquilo era um propósito que Deus havia colocado sobre a vida dele. Então Moisés escolhe ter paz. Moisés escolhe viver em paz. Moisés escolhe cuidar do seu coração espiritual. Eu quero ser bênção na vida desse povo. Porque se eu for igual a esse povo, além de não cuidar desse povo, eu vou adoecer. Moisés escolhe ser um homem manso. Por isso o Senhor agora dura 30 dias. Por isso até hoje nós falamos de Moisés. Um homem manso, de intimidade com Deus. Um homem que escolheu viver de fato um tempo precioso com Deus. 120 anos, desde que nasceram. Lembra que aos 3 meses de idade, Moisés foi colocado naquele cesto para ser achado pela rainha, aliás, a princesa filha do faraó. Não há dúvida de que Deus havia colocado um propósito naquele menino. E foi até os 120 anos de idade, sendo bênção, até o final da sua vida, inclusive abençoando o seu sucessor para tomar posse da bênção que ele imaginava que seria para si. E talvez aqui no último momento, pessoas naquele velório dizendo: eu estou aqui porque este homem foi incrível, tendo todo motivo para viver uma vida com raiva, bravo, odioso, ele escolheu viver em paz. Nem mesmo a Josué, o que aspas, vamos pensar assim, porque se você comparar Jacó e Esaú, você pode comparar, ainda que não sejam gêmeos, claro, não é disso que eu estou falando, mas comparar a questão da bênção. A vida toda, Esaú vai dizer: olha, meu irmão roubou minha bênção. E ele tinha razão? Não. Ele vendeu por um prato de lentilhas. Você conhece a história? Selma, Saul passou o resto da sua vida odiando o seu genro chamado Davi. Ele tinha razão para isso? Não. Ele morria de inveja de Davi. E quando você compara pares de relacionamentos, Moisés tinha razão para ficar muito bravo com Josué, mas não vou te abençoar. Essa bênção era para ser minha. Eu estou bravo com Deus. Não, morrer na terra ímpio, afinal de contas, Moabe não era terra santa, era Jerusalém. E a Bíblia faz questão de dizer que Moisés é enterrado em Moabe, que mais tarde será tido como uma terra amaldiçoada. Aliás, é nesta mesma terra, Moabe, que muito tempo depois, Ruth e Noemi vão viver aquela experiência. Estavam em Moabe. É em Moabe que morre Moisés, e é em Moabe que é sepultado Moisés. Você compreende agora a mansidão de Moisés? E ainda no final da sua vida, ele coloca as suas mãos sobre Josué e o abençoa. E poderíamos pensar, dizendo: pode ir, seja bênção na bênção que estava reservada para mim. Isso é fruto do Espírito, igreja. Se alegrar com Deus, sabe por quê? Crendo que é propósito de Deus. Crendo que é propósito de Deus. Se não vou para Jerusalém, Deus tem razão. Me dói o coração, queria muito ir, mas Deus tem razão. Se é propósito de Deus, nós não discutimos. Eu vou continuar vivendo em paz e promovendo a paz. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe assim, promovendo sempre a paz, de preferência começando por nós. Amém? Amém. Em nome de Jesus.